Prepare-se para conhecer a história de um menino que parecia ter vindo de outro mundo. Ele enxergava o que ninguém via. Dizia coisas que só a alma entende. E carregava uma luz nos olhos que parecia acender o coração de todos ao redor. Mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Se você acredita que algumas histórias têm o poder de transformar, essa é uma delas. Já deixa seu like, se inscreva no canal e venha sentir cada detalhe dessa jornada. Porque esta não é apenas uma história. É um chamado para enxergar a vida com outros olhos. Esta história é baseada em fatos reais. Foi numa noite calma de 2001. A janela do quarto estava aberta, deixando entrar uma brisa morna com cheiro de terra molhada. Lá fora, um grilo cantava, e o vento suave fazia as cortinas brancas dançarem lentamente. Helena adormeceu sentindo aquela paz, até que o sonho chegou. Ela se viu em um campo verde, iluminado por uma luz dourada de fim de tarde. De repente, um bebê apareceu correndo em sua direção. Tinha olhos grandes e azuis, pele clara e era completamente careca. O sorriso dele iluminava tudo ao redor, como se carregasse dentro de si um pedaço do próprio céu. Quando chegou bem perto, parou, olhou fixamente para ela e disse com uma voz doce mas segura: "Mamãe, eu cheguei." Helena acordou com o coração disparado. Sentou-se na cama e ficou ali, imóvel, sentindo o frio suave do piso sob os pés e o calor da lembrança ainda viva. Guardou aquele sonho para si, como quem esconde um segredo precioso. Os dias seguiram, mas a imagem daquele bebê não a deixava. Alguns meses depois, começou a desconfiar que estava grávida. 2 dias antes de saber o resultado, enquanto preparava o café, decidiu contar a Danilo: "Amor, antes de pensar em gravidez eu sonhei com um bebê. Ele corria até mim, tinha olhos azuis, era careca, e me disse que tinha chegado." Danilo, com a xícara na mão, ficou olhando para ela como se tentasse gravar cada detalhe. "E se for ele mesmo?" disse sorrindo com os olhos marejados. 2 dias depois o teste confirmou. Helena estava grávida. A gestação trouxe felicidade, mas também desafios. Por 2 vezes precisou ficar internada, sentindo o frio do soro escorrendo pela veia e o cheiro forte de hospital impregnado no ar. Ainda assim, nunca perdeu a alegria. Falava com o bebê todos os dias, descrevendo o que via lá fora. "Hoje o céu tá azul, filho, e o vento tá cantando nas árvores." E então, em um amanhecer de dezembro de 2002, o hospital estava silencioso, apenas com o som ritmado dos monitores e passos apressados nos corredores. O aroma de desinfetante se misturava ao perfume floral do sabonete de Helena. Quando Benjamin veio ao mundo, seu choro forte preencheu o quarto. Ao pegá-lo no colo, ela viu os olhos azuis, a pele clara e a cabeça lisinha, exatamente como no sonho. Danilo, emocionado, tocou o rosto do filho com ternura. "Bem-vindo, meu menino. Você já era esperado muito antes de estar aqui." Os primeiros meses de Benjamin foram mergulhados em amor e cercados pelo cheiro de terra e mato molhado das manhãs no sítio. A casa ficava no alto de um terreno amplo, cercada por árvores antigas que balançavam suavemente ao vento. Logo cedo, o canto das araras e maritacas misturava-se ao mugido distante de algumas vacas no pasto. Helena passava horas com o filho no colo, sentada na varanda de madeira, sentindo o calor do sol bater de leve na pele. Enquanto ele mamava, ela observava o movimento das nuvens no céu e o barulho dos galhos estalando ao longe. Benjamin parecia se encantar com tudo. O som das folhas, o cheiro de café recém-passado vindo da cozinha, o bater ritmado do pilão da vizinha amassando milho. Danilo, sempre que voltava do trabalho na cidade vizinha, largava a mochila no canto e ia direto ao encontro do filho. "Cadê o meu campeão?" dizia, erguendo-o no ar e fazendo girar, só para ouvir aquela risada curta e contagiante. Benjamin crescia livre, explorando o quintal de pés descalços, sentindo a grama fria de manhã e a poeira fina da estrada à tarde. Aprendeu rápido a reconhecer o cheiro da chuva antes dela chegar e a apontar o arco-íris que surgia atrás do morro. Gostava de correr atrás das galinhas, espiar o curral e ajudar Helena a colher goiabas no pomar. Foi nesse cenário que a notícia chegou. Helena estava grávida novamente. Benjamin teria um irmão. Lembrava-se de quando contou para ele, sentado sob a sombra do velho pé de manga: "Ben, logo vai ter um bebê aqui em casa. Ele vai ser seu amigo para sempre." Benjamin olhou para a barriga dela, tocou com a mãozinha e sorriu como se já soubesse.
Meses depois, numa manhã clara com cheiro de mato cortado e café fresco, nasceu Israel. O choro dele se espalhou pela casa e foi recebido com lágrimas e sorrisos. Benjamin entrou no quarto devagar. Subiu na cama e se encostou no braço da mãe para olhar o irmão. Ficou alguns segundos em silêncio e depois disse: "Ele é bonito, mamãe, e cheira igual flor." Desde aquele dia, parecia que Benjamin havia assumido a missão de proteger Israel. Se o irmão chorava, ele ia correndo fazer caretas para distraí-lo. Se Israel dormia, Benjamin ficava sentado por perto observando. E assim, os dias da família foram preenchidos pelo som das galinhas no quintal, risadas de criança, cheiro de bolo assando e o laço profundo entre dois irmãos crescendo juntos. O ano seguia tranquilo, entre manhãs ensolaradas e noites com cheiro de terra molhada. Benjamin agora já escrevia o próprio nome com letras tortas, mais firmes. Ficava encantado com palavras como esperança e bondade. Gostava de repetir essas palavras em voz alta, como se saboreasse cada sílaba. Num sábado, depois de brincar a tarde toda com o primo Gabriel, Benjamin acordou com febre. Nada alarmante. Helena fez um chá de erva doce, colocou um pano úmido sobre sua testa e ficou ali, contando histórias de quando era criança. Benjamin ouviu com os olhos semicerrados e de repente disse: "Mamãe, se eu for embora um dia, você continua contando essas histórias para alguém?" Helena riu e ajeitou o travesseiro dele. "Você tá delirando, Ben. E você não vai embora." "Eu sei, mas se um dia eu for, você promete?" Ela segurou a mão dele, gelada e miúda. "Prometo, meu amor. Mas você vai ficar bem." A febre passou, mas deixou uma estranha quietude no ar. Dias depois, Benjamin apareceu com um leve inchaço no rosto. O médico do posto disse que era garganta inflamada. "Nada sério", explicou com voz segura. Receitaram antibiótico e repouso por alguns dias. Benjamin não reclamava. "Eu vou ficar bom logo, né, mamãe?" Mas naquela noite, depois que todos dormiram, ele se levantou e foi até o quintal. Helena o encontrou de pé, olhando fixamente para o céu. "O que você tá fazendo aqui, Ben?" Ele respondeu sem desviar os olhos da imensidão escura. "Eu tive um sonho, mãe." "Sobre o quê?" "E eu usava um chapéu laranja e tirava dores das pessoas com mágica." "Você vai ser mágico agora?" Benjamin sorriu com doçura. "Talvez eu já seja, só não descobri como ainda." E ali, naquela madrugada fresca, algo dentro de Helena se apertou, como se o tempo estivesse sussurrando para que ela prestasse mais atenção. Benjamin crescia com um brilho diferente nos olhos. Ainda pequeno, já demonstrava um cuidado especial com as pessoas e um amor profundo pelas coisas simples. Gostava de acordar cedo, sentir o cheiro da lenha queimando no fogão e ficar sentado perto de Helena enquanto ela preparava o café. Um de seus momentos preferidos era quando a mãe, com a Bíblia aberta, começava a contar histórias. Nessas horas ele se aproximava devagar, sentava no tapete, apoiava a cabeça no colo dela e ouvia, em silêncio, cada palavra. Olhava para os lábios da mãe enquanto ela falava de Davi e Golias, de Daniel na cova dos leões, de Jesus acalmando a tempestade. "Mamãe, eu gosto de quando Deus fala baixinho", dizia com um sorriso leve, como quem já compreendia segredos do céu. Na escola, Benjamin levava um pequeno inário, gasto nas bordas, que guardava com carinho dentro da mochila. Nos intervalos, reunia alguns colegas debaixo de uma mangueira e começava a cantar. Sua voz era doce, afinada, e parecia contagiar os outros. "Vamos cantar mais forte para todo mundo ouvir", dizia, incentivando os amigos. E então, entoavam juntos corinhos simples, enquanto algumas crianças batiam palmas no ritmo. Não era raro vê-lo dividir o lanche. Se alguém esquecia o pão ou a fruta, ele se aproximava e dizia: "A comida fica mais gostosa quando a gente reparte." No fundo, parecia que Benjamin já sabia que o amor não se guarda. À noite, antes de dormir, tinha um ritual. Benjamin puxava a coberta até o queixo e chamava: "Mamãe, ora comigo o Pai Nosso." Helena se sentava na beira da cama, passava a mão nos cabelos lisos do filho e começava a oração. Ele repetia cada palavra com atenção, como se estivesse conversando diretamente com Deus. E só depois do amém é que fechava os olhos, tranquilo, pronto para sonhar. Em casa, ajudava o pai nas pequenas tarefas do sítio. Gostava de acompanhar Danilo até o curral, levar milho para as galinhas ou só ficar olhando os bezerros mamando. O cheiro do mato, o barulho da água correndo no córrego, o vento batendo no rosto. Tudo parecia ser, para ele,
um pedaço do que Deus tinha feito só para ser apreciado. Numa tarde de domingo, durante uma reunião de família no quintal, um tio comentou com Helena: "Esse menino tem algo especial. Parece que já nasceu sabendo que precisa deixar o mundo melhor." Helena sorriu e, olhando Benjamin brincando com Israel, respondeu: "Meu amor, ele não só sabe, como já está fazendo isso." O inverno já estava quase indo embora quando Benjamin, então com 7 anos, teve cachumba. O rosto inchado o deixou mais quieto, e Helena cuidava dele com chás quentinhos e compressas mornas, sentada ao lado da cama. Israel, curioso, ficava rondando o irmão, perguntando se podia brincar. "Não hoje, maninho, mas amanhã eu já corro com você", dizia Benjamin com um sorriso cansado. Naquele tempo, Benjamin era um menino normal como qualquer criança da sua idade. Adorava correr pelo quintal até ficar suado. Subia nas árvores atrás de goiabas e voltava com a roupa manchada de verde. Ria alto quando se sujava de barro na beira do córrego. Gostava de se esconder atrás do curral para assustar Israel e depois cair na risada. Era dessas crianças que entram em casa com as mãos geladas, os cabelos bagunçados e a alma cheia de histórias para contar. Os dias de repouso por causa da cachumba passavam devagar. Do lado de fora, o vento sacudia as folhas das mangueiras, espalhando um cheiro adocicado pelo quintal. Helena aproveitava para contar histórias e cantar baixinho, enquanto ele segurava o panda de pelúcia no peito. Israel ficava por perto, às vezes tentando imitar a voz da mãe, o que fazia Benjamin rir até tossir. O inchaço foi diminuindo, e logo ele voltou a correr pelo quintal. Mas Helena percebeu que algo estava diferente. Ele se cansava mais rápido, parava para respirar com mais frequência e, às vezes, preferia sentar na sombra em vez de continuar a brincadeira. Numa tarde, encontrou-o deitado no sofá, olhando para o teto, o panda ainda apertado contra o peito. "Tá tudo bem, filho?" perguntou, passando a mão no cabelo dele. Só tô escutando umas coisas que os outros não escutam." "E o que você tá escutando?" Deus falando baixinho. Helena sorriu, mas sentiu um aperto no coração. Danilo tentava acalmá-la. "Ele tá crescendo, amor. Criança muda muito nessa idade." Mas no fundo, ela sabia que havia algo diferente acontecendo. Benjamin seguia sendo o mesmo menino doce, sensível e encantado pelas coisas simples. Gostava de sentar perto do fogão a lenha para ouvir as histórias bíblicas que a mãe contava. Gostava de cheirar o travesseiro dela antes de dormir, e todas as noites pedia para orar o Pai Nosso junto. Do lado de fora, o sítio continuava o mesmo, com o cheiro do mato, o som do gado e o vento varrendo as folhas secas pelo chão. Mas dentro da casa, um silêncio novo começava a crescer, como se algo invisível estivesse apenas esperando para se revelar. O tempo foi passando, e Benjamin voltou a ser o menino ativo e risonho que todos conheciam. Depois da cachumba, parecia mais forte, como se quisesse compensar os dias de repouso. Brincava com Israel no quintal, inventando campeonatos de corrida entre a goiabeira e o portão. Subia nas árvores para pegar as goiabas mais maduras e se orgulhava quando trazia um balde cheio para a cozinha. Na escola, continuava sendo querido por todos. Gostava de ajudar os colegas nas tarefas e, no recreio, era o primeiro a dividir o lanche. "Porque pão de queijo é mais gostoso quando a gente reparte", dizia. Os meses se transformaram em anos, e logo Benjamin já tinha 9 anos. Continuava doce, mas estava mais alto, com o rosto levemente alongado e os cabelos sempre desalinhados pelo vento do sítio. Israel, mais bagunceiro, seguia sendo seu parceiro inseparável, mesmo que na igreja fosse ele quem distraía o irmão no meio do culto. Certa vez, enquanto o pastor pregava, Benjamin sussurrou para Helena: "Mãe, pede pro Israel parar. Assim eu não consigo prestar atenção." Helena sorriu e segurou a mão dos dois, como quem sabe que aquele vínculo era um presente raro. Foi nesse período que chegou o aniversário da avó materna. A casa dela, no centro da cidade, sempre ficava cheia nessas datas, com gente entrando e saindo, crianças correndo pelo quintal e o cheiro de bolo de fubá invadindo a rua. O sol daquela tarde iluminava as roseiras floridas e o portão de ferro aberto, recebendo abraços e risadas. Benjamin corria com Israel e os primos, jogando bola, se escondendo atrás das árvores e aparecendo de repente para assustar os adultos. No meio dessa alegria, um tio o abraçou e franziu a testa. "Bem, que caroço é esse aqui no seu pescoço?" perguntou, passando a mão suavemente. Helena se aproximou rápido. O caroço não parecia doer, mas estava ali,
firme como um pequeno alerta silencioso. Ela tentou não demonstrar preocupação, mas o resto da festa para ela passou como um borrão. Benjamin, no entanto, seguiu brincando, rindo alto como se nada tivesse acontecido. O céu começava a se tingir de laranja e rosa, e Helena sentia no fundo do coração que algo havia mudado para sempre naquele dia. Depois da festa da avó, a rotina voltou ao normal, ao menos na aparência. Mas Helena começou a notar que algo não estava igual. Benjamin, que antes corria pelo quintal até o pôr do sol, agora se cansava depois de poucas voltas. Às vezes, largava a bola para se sentar na sombra da goiabeira, abraçando o panda de pelúcia. O caroço no pescoço continuava lá, nem aumentava, nem diminuía. Helena decidiu levá-lo ao pediatra de confiança. Na sala de espera, o ar-condicionado gelado misturava-se ao cheiro de álcool e papel recém-impresso. Benjamin folheava um livro infantil, mas a cada página seus olhos iam para a janela, observando as nuvens como se tentasse decifrar mensagens escondidas nelas. O médico, sorridente, examinou Benjamin com o estetoscópio gelado encostando no peito e nas costas. Não parece nada grave, Helena. Pode ser uma reação a alguma infecção anterior, disse enquanto anotava algo na ficha. Prescreveu antibiótico e orientou repouso. As semanas passaram, mas o caroço não sumiu. Voltaram ao consultório. Outro antibiótico, outra espera. Na terceira consulta, o pediatra recomendou procurar um otorrino. O otorrino, por sua vez, acreditava ser apenas uma inflamação nas amígdalas. Nova receita, mais comprimidos. Benjamin tomava os remédios sem reclamar, mas sua energia parecia escapar dia após dia. Em casa, Israel tentava animar o irmão. "Vamos brincar de esconde-esconde", dizia, puxando-lhe pela mão. Benjamin sorria, mas respondia: "Vai você primeiro, eu te acho daqui a pouco." E ficava na varanda, balançando lentamente no banco de madeira, com os pés descalços tocando o chão de terra batida. Helena sentia que estavam andando em círculos. Cada médico dizia algo diferente, mas nenhum dava uma resposta definitiva. O caroço estava lá, como um sinal silencioso que insistia em não ser ignorado. As semanas passavam, e em vez de melhorar, algo novo aconteceu. Um segundo caroço surgiu, agora do outro lado do pescoço de Benjamin. Helena sentiu o coração acelerar ao apalpar aquela nova protuberância. Era como se o corpo dele gritasse por ajuda e ninguém conseguisse ouvir. Nessa altura, ela já quase não dormia. Passava as noites olhando para o filho, iluminado apenas pela luz amarela do abajur, tentando encontrar no seu rosto alguma resposta que os médicos não haviam dado. Foi quando uma amiga recomendou outro especialista. "Vai nele, Helena, ele é muito humano e experiente. Vai te ouvir." O consultório do quarto médico tinha um cheiro suave de lavanda, diferente do frio e impessoal dos anteriores. Na parede, quadros de paisagens rurais traziam um certo aconchego. Benjamin entrou curioso, arrastando o tênis no chão encerado. O médico, um homem de meia idade com voz serena, o cumprimentou. "E aí, campeão? Vamos dar uma olhada nesse pescoço?" Examinou cada lado com atenção. Mediu. Pressionou com delicadeza. Helena observava cada movimento, como se quisesse ler nas mãos dele uma sentença. "Vamos fazer um ultrassom, Helena. Assim que tiver o resultado, me traga. Pode ser algo simples como uma glândula inflamada, ou até tireoide, mas é melhor termos certeza." Benjamin não entendia muito, mas olhou para a mãe e perguntou baixinho: "Dói, mamãe?" "Não, filho. É só uma foto do seu pescoço por dentro", respondeu tentando sorrir. O ultrassom foi feito no dia seguinte. O técnico, no meio do exame, comentou de forma quase casual: "A senhora já ouviu falar no HC?" HC era como eles se referiam ao Hospital do Câncer, mas usavam a abreviação para parecer menos assustador. Helena respondeu que não, mas no fundo ela fez a conexão com o Hospital do Câncer, mas como quem não quer acreditar nesta possibilidade, então negou conhecer. "É referência." "Mas veja isso com o médico", respondeu o técnico de enfermagem. As palavras ficaram ecoando na cabeça dela como um aviso. Quando voltaram ao consultório com o laudo, o médico foi direto: "Vamos retirar esse nódulo e mandar para análise. Assim acabamos com a dúvida." Ele não usou a palavra biópsia, talvez para não assustar. Apenas explicou que seria rápido, que ajudaria Benjamin a não se incomodar mais com aquilo. O procedimento foi marcado. Mais uma espera. Mais um mês de idas à escola.
risadas com os amigos, e noites em que Helena fingia estar tranquila para não deixar o filho perceber que algo maior estava por trás daqueles exames. Benjamin continuava seu jeito doce, mas a energia já não era a mesma. O panda de pelúcia estava sempre por perto, como se fosse um guardião silencioso nos dias em que o corpo parecia pedir pausa. Helena sabia que estavam se aproximando de uma resposta. Só não imaginava o peso que ela teria. O fim do ano se aproximava e dezembro parecia mais vivo naquele ano. As ruas já estavam tomadas por luzes piscando nas janelas, e o cheiro de rabanada e canela começava a invadir as casas. Benjamin faria 10 anos poucos dias antes do Natal, e naquele ano tinha um pedido especial. Mamãe, eu queria uma festa com todo mundo. Todos os meus amigos e toda a família. E que durasse 3 dias inteiros, disse, abraçando o panda de pelúcia, com um brilho no olhar que misturava expectativa e urgência. Helena piscou surpresa, mas o jeito como ele falou, quase como se fosse um desejo que precisava ser realizado, fez com que ela e o marido não hesitassem. 3 dias? Riu o pai. Então vamos fazer 3 dias que ele nunca vai esquecer. O sítio alugado era amplo, com gramado verde que parecia não ter fim. Uma piscina refletindo o azul do céu e árvores altas, onde o vento passava assobiando entre as folhas. Na sexta-feira, os primeiros convidados chegaram. Risos se espalharam pelo ar, junto ao cheiro de churrasco e pão de alho tostando na grelha. Benjamin corria para abraçar cada amigo que chegava, mesmo que, vez ou outra, precisasse parar para recuperar o fôlego. No sábado, o sítio ganhou ainda mais vida. Crianças mergulhavam na piscina, jogavam bola no gramado e corriam até o cansaço vencer. Helena observava o filho participar de tudo, mas também reparava nos momentos em que ele se afastava, sentava à sombra da goiabeira e apertava o panda contra o peito. Quando a tarde chegou, a mesa foi coberta por toalhas coloridas, bandejas de salgadinhos e travessas de brigadeiros e beijinhos. O aroma do chocolate se espalhou, e Benjamin, rindo, passou o dedo no granulado antes mesmo do parabéns. Ei, aniversariante, espera! Helena brincou, fingindo repreender. Ele respondeu com aquele sorriso arteiro que só ele tinha. Na hora do parabéns, todos se reuniram em volta do bolo alto, coberto de glacê branco e enfeitado com pequenos carrinhos. As velas tremiam na brisa suave da noite. Benjamin fechou os olhos, respirou fundo e soprou de uma vez. Pediu o quê, filho? Helena perguntou baixinho. Segredo, respondeu com um sorriso que escondia mais do que revelava. Quando a noite caiu, as luzes da varanda e o brilho da fogueira iluminaram os rostos. Violões começaram a tocar, e a cantoria se misturou ao cheiro de lenha queimando. Crianças assavam marshmallows nas pontas de gravetos, rindo quando um ou outro caía no fogo. Benjamin ficou ao lado do pai, deitado numa rede, ouvindo as músicas e observando as estrelas com um ar tranquilo. O domingo foi de despedidas lentas, mais mergulhos e últimas brincadeiras. Ao final da tarde, o sítio foi ficando silencioso, com apenas o cheiro de grama molhada pela garoa fina e o eco das risadas no ar. Helena, olhando para o filho que ainda sorria, sentiu um aperto no peito que não sabia explicar. A alegria dele era real, mas havia algo diferente, silencioso, que não queria ser ignorado. O que ninguém sabia era que poucas horas depois, aquele fim de semana feliz daria lugar ao início de uma nova e difícil caminhada. O domingo tinha terminado com risos, música de violão e o cheiro doce de marshmallows assados na fogueira. Benjamin foi dormir tarde, exausto e feliz, ainda com o sabor do brigadeiro na boca e o rosto marcado pelo calor das chamas que dançavam na noite. Mas, na manhã seguinte, Helena acordou antes do sol. O silêncio da casa soava estranho. Normalmente, Benjamin já estaria correndo pelo quintal, chamando o irmão para brincar. Ao entrar no quarto, encontrou-o encolhido na cama, o rosto pálido e suado. Oi, filho. Ela tocou sua testa e o calor intenso confirmou seu medo. Você está queimando de febre. Benjamin abriu os olhos devagar, murmurando com a voz fraca. Mamãe, meu braço está estranho. Helena notou que o braço direito estava levemente encolhido, como se ele tentasse protegê-lo. Ao apalpar o pescoço, o caroço parecia maior, e agora havia outro do lado oposto. O coração dela disparou. Israel entrou no quarto carregando o panda de pelúcia. Mãe, o Ben não quer brincar comigo hoje, disse sem entender a gravidade. Helena respirou fundo.
tentando manter a calma para não assustar os filhos. Vestiu Benjamin com cuidado e ligou para Danilo, que estava arrumando o caminhão. A voz dele mudou de tom imediatamente. Vou voltar agora. Nós vamos levá-lo a um médico hoje mesmo. No fim da manhã, enquanto Helena esperava o marido, recebeu uma visita inesperada. Uma amiga da família, mãe de uma menina que havia enfrentado uma grave doença. Ao ver Benjamin, ela franziu o senho. Helena, escute, eu conheço um pediatra muito bom. Ele é experiente e já ajudou muitos casos difíceis. Liga para ele. Peça uma consulta urgente. O nome do médico soou como uma corda de esperança. Danilo ainda hesitou. Talvez seja melhor esperar o resultado da biópsia, disse. Mas Helena não aceitou. Não vamos esperar mais. A amiga fez uma ligação ali mesmo, explicando a situação. E como se fosse um milagre, conseguiram encaixar Benjamin para a quarta-feira daquela semana. Helena agradeceu, mas por dentro sentia o peso de uma ansiedade sufocante. Até lá, seriam 2 dias que pareciam um abismo, entre a esperança e o medo do que estava por vir. Naquela quarta-feira, Helena e Danilo acordaram cedo. O ar da manhã estava fresco e o cheiro de café recém-passado enchia a cozinha enquanto Helena arrumava uma pasta com todos os exames, receitas e anotações médicas de Benjamin. Ela sabia que aquele dia poderia trazer respostas, ou mais perguntas. Benjamin, com seus 9 anos, vestia uma camiseta marrom claro e jeans, o cabelo penteado para o lado, mas ainda com a expressão sonolenta. Israel, o irmão mais novo, ficou com a avó, deixando os pais livres para a consulta. A clínica particular era simples, mas organizada. Na sala de espera, cadeiras estofadas verde-musgo se alinhavam contra a parede. O som de um aquário próximo enchia o ambiente com um borbulhar constante. Helena segurava a mão de Benjamin enquanto observava outros pais, alguns com olhares apreensivos, outros tentando sorrir. O médico só atendia 10 crianças por dia, e Benjamin era o segundo da lista. A secretária sorridente pediu com gentileza. Preciso da carteirinha de vacinação dele, por favor. Helena entregou rapidamente, sentindo o coração acelerar. O simples pedido reforçava que ali cada detalhe importava. Quando o nome de Benjamin foi chamado, entraram na sala. O médico, um senhor de cabelos grisalhos e óculos de aro fino, levantou-se para cumprimentá-los. Seu aperto de mão era firme, mas acolhedor. Então, este é o Benjamin, disse com um leve sorriso. Vamos ver o que está acontecendo com você, campeão. Ele começou fazendo perguntas sobre a rotina, alimentação, histórico de doenças, e ia anotando em uma ficha com letra caprichada. Helena e Danilo respondiam tudo, trocando olhares a cada pergunta mais específica. O médico então começou a examinar. Apalpou o pescoço com delicadeza, mediu a circunferência com uma trena, daquelas de pedreiro, e comentou. Não é cachumba, já teve e está vacinado. Não parece amigdalite nem infecção comum. Benjamin cooperava, mas franzia a testa ao sentir o metal frio da trena tocar sua pele. O médico tampou seus olhos e colocou pequenos frascos sob o nariz. Me diga que cheiro é esse. Café? Respondeu Benjamin com um sorriso tímido. Muito bem, anotou o médico, descartando mais uma possibilidade. A cada teste, ele ia ticando hipóteses em sua prancheta, como quem desarma uma bomba com cuidado. Helena observava cada gesto, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Depois de quase meia hora, o médico pediu à secretária. Pode levar o Benjamin à brinquedoteca, por favor. Benjamin, no entanto, segurou a mão da mãe. Quero ficar com vocês. O médico respeitou o pedido, mas disfarçadamente pediu que a secretária buscasse um copo d'água. Quando a secretária trouxe a água, o médico olhou com ternura para Ben e perguntou. Ben, você não queria fazer um favor para mim? Ben assentiu com a cabeça, sem perceber a perspicácia do médico. Você pode regar uma florzinha que está solitária e com muita sede lá na brinquedoteca? Perguntou o doutor para Ben. Ben, sem dizer nada, mas com um sorriso no rosto mesmo abatido pela febre, pegou o copo de água e saiu com a secretária. Assim que a porta se fechou, ele mudou o tom. Olhou para Helena e Danilo e com voz grave disse. Eu vou encaminhá-los ao HC. É o melhor lugar para investigarmos esse caso. HC? Perguntou Helena, tentando entender. É assim que nós conhecemos o Hospital do Câncer. Eles são a melhor referência para cuidar do Benjamin, respondeu o médico com firmeza, mas mantendo o olhar sereno. O ar pareceu ficar mais pesado. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, e sua respiração ficou curta, como se o ambiente encolhesse ao redor.
Danilo, com os punhos cerrados e o maxilar travado, tentou manter a compostura, mas seus olhos denunciavam a tensão. "Mas por que esse hospital?" perguntou Danilo, a voz levemente embargada. "Porque a suspeita é de um tipo raro de câncer. Não posso confirmar aqui, mas eles têm os recursos e especialistas certos", respondeu o médico com cuidado na escolha das palavras. Helena desviou o olhar para uma TV que transmitia imagens de uma câmara dentro da brinquedoteca. Ben estava sentado no canto em uma mesa, desenhando distraidamente, alheio ao peso daquela conversa. Ela mordeu o lábio inferior, sentindo um nó subir pela garganta, enquanto o coração martelava no peito. O médico então pegou o telefone, insistindo em falar diretamente com um colega de referência. Ligou várias vezes até do próprio celular, enquanto organizava papéis sobre a mesa. "Reúnam todos os exames, laudos e imagens que tiverem. Amanhã, às 8 da manhã, vocês estarão lá", orientou sem tirar os olhos deles. Naquele olhar, viu no médico não apenas conhecimento técnico, mas a sensibilidade de quem entendia o peso daquela notícia. Benjamin entrou no consultório sem hesitar. Levantou o desenho colorido que fazia e mostrou para a mãe. Um sol amarelo ocupava o canto da folha. Helena sorriu para ele, mesmo com os olhos marejados, e o abraçou rápido como se quisesse protegê-lo de tudo. No fundo sabia. Aquele sol era a luz que ela teria que segurar, mesmo diante da escuridão que se aproximava. Eles haviam entrado no consultório do Dr. Augusto por volta das 10h30 da manhã. Quando finalmente saíram, já passava das 3 da tarde. Mais de 5 horas sentados ali, sem perceber o tempo passar, porque o médico não apenas atendia, ele se envolvia, orientava, telefonava, rabiscava anotações, fazia perguntas e, acima de tudo, transmitia cuidado. Antes de deixá-los ir, entregou um papel com um mapa desenhado à mão. "Este é o caminho mais rápido para o HC. Vocês vão evitar o trânsito pesado e ganhar tempo. Amanhã, às 8 da manhã, já quero vocês lá", disse, olhando firme para Helena e Danilo. Depois inclinou-se para frente, falando com voz baixa, como se pesasse cada palavra. "Reúnam todos os exames, laudos e imagens que tiverem. Não deixem nada para trás." Helena assentiu, mas por dentro lutava contra o turbilhão que se formava. O coração parecia bater no estômago e a respiração vinha curta. Era como se o ar do consultório tivesse ficado mais denso. Ela olhou de relance para Benjamin. Ele, alheio, brincava com o cordão do crachá que a mãe carregava na bolsa. "E agora?", perguntou Danilo já no corredor. "Agora vão direto ao laboratório onde fizeram as biópsias", respondeu o médico segurando o ombro de Helena. "Vejam se os resultados chegaram. Mesmo que não estejam completos, tentem pegar um laudo parcial. Isso pode ajudar muito amanhã." Do lado de fora, o calor da tarde envolveu-os como um abraço sufocante. Helena apertou a bolsa contra o peito, como se aquele mapa e as anotações do médico fossem sua única âncora. Entraram no carro e seguiram direto para o laboratório. O prédio tinha o cheiro característico de álcool e papel recém-impresso. Enquanto Helena explicava o motivo da visita, um funcionário saiu às pressas para verificar. Minutos depois, voltou com uma folha na mão. "Chegou agora mesmo. Inclusive, foi pelo fax", disse, estendendo-lhe o papel. Helena sentiu as mãos tremerem antes mesmo de tocar no laudo. "Posso levar comigo?", perguntou, quase sussurrando. "O original precisa ir para o consultório do médico que solicitou, mas eu faço uma cópia agora mesmo para você." Enquanto o som da máquina de xerox ecoava, Helena olhou para aquelas palavras impressas e, de repente, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Linfoma não Hodgkin e leucemia linfóide aguda. Ela não sabia exatamente o que tudo aquilo significava, mas entendia o suficiente para sentir um gelo percorrer-lhe a espinha. "Meu Deus do céu!", murmurou, levando a mão à boca. "Senhor, tenha misericórdia de nós." Ela precisava se recompor. Respirou fundo, agradeceu à funcionária e caminhou até o carro como se estivesse aprendendo a andar de novo. Quando entrou no carro, Helena entregou o laudo a Danilo. Ele leu em silêncio por alguns segundos, o olhar fixo nas palavras que pareciam pesar toneladas. Então, sem dizer nada, apenas estendeu os braços e a abraçou. Ficaram assim, apertados, como se o abraço fosse o único lugar seguro diante do que acabara de acontecer. Sem trocar uma palavra, Danilo ligou o carro e seguiram para casa. No banco de trás, Benjamin cantarolava baixinho uma melodia inventada, os pés balançando no ritmo, completamente alheio ao fato de que,
Naquele instante, o mundo dos pais havia mudado para sempre. Ao chegarem, a porta já estava entreaberta. Os avós e os tios de Benjamin estavam reunidos na sala. O ar tinha um cheiro familiar de café fresco, mas carregava também o peso de preocupação. Assim que os viram entrar, todos se levantaram. Houve abraços demorados, olhares marejados e um silêncio respeitoso, como se ninguém soubesse por onde começar. Foi então que Benjamin, com sua voz calma e direta, quebrou o silêncio. Eu só quero que todo mundo dê as mãos e ore o Pai Nosso comigo. Aquele pedido simples atravessou os adultos como um raio. Sem discutir, formaram um círculo. As mãos se encontraram, ásperas, macias, trêmulas, quentes, e as vozes começaram, algumas firmes, outras embargadas. Ali não importava religião, credo ou costume. O que importava era a fé compartilhada, a certeza de que o amor é a força mais poderosa que existe. Uma força que não apaga a dor, mas a transforma em consolo. Que não impede as lágrimas, mas as recolhe com ternura. Naquele momento, todos sabiam. Não estavam apenas orando, estavam segurando uns aos outros para que ninguém caísse. Na manhã seguinte, Helena vestiu Ben com a camiseta azul que ele mais gostava, aquela com um pequeno bordado de estrela no peito. Queria que ele estivesse bonito, mas também confortável. Enquanto fechava o botão da bermuda, seu coração pesava. Tentava sorrir, mas o nó na garganta quase não deixava. Danilo, ao lado, ajeitava os documentos em uma pasta amarela, seguindo à risca as orientações do Dr. Augusto Nogueira. O trajeto até o HC parecia mais longo do que era. O trânsito misturava buzinas e motores apressados, mas dentro do carro, o silêncio era quase absoluto. Ben, no banco de trás, cantarolava baixinho um louvor que aprendera na escola bíblica. Helena olhava pelo retrovisor, observando aquele rostinho sereno e pensando: será que ele sabe o que está acontecendo? Chegando ao hospital, o impacto foi imediato. O prédio imponente, com paredes de vidro refletindo o céu nublado, parecia carregar o peso de muitas histórias. Havia cheiro de desinfetante misturado ao aroma distante de café vindo da cantina. Ao descer a escada principal, Helena sentiu a mão pequena de Ben apertar a sua. Talvez por medo, talvez por instinto. Danilo caminhava firme ao lado, mas seus olhos denunciavam o cansaço e a tensão acumulada. Na recepção, uma funcionária de sorriso caloroso se levantou assim que ouviu o nome de Helena. "Você que é a mãe do Benjamin?" perguntou com voz acolhedora. Sou", respondeu Helena, um pouco surpresa. A mulher a abraçou com força. "Vai dar tudo certo. Estamos aqui para ajudar vocês." Foi um abraço que atravessou as barreiras da formalidade e aqueceu o peito de Helena, mesmo que por alguns segundos. Depois de entregar os documentos, Helena sentou-se com Ben no colo. Danilo, visivelmente abalado, preferiu esperar um pouco do lado de fora. Pouco depois, um homem de meia-idade, que também aguardava atendimento para o filho, aproximou-se e começou a conversar com ele. Contou que já estava no meio do tratamento e que, apesar de tudo, havia esperança. Aquelas palavras simples funcionaram como um remendo temporário no coração de Danilo. A espera parecia uma eternidade. O relógio marcava pouco mais de 1 hora, mas para Helena o tempo arrastava-se como se cada minuto pesasse toneladas. Finalmente chamaram o nome de Ben. Ao entrar no consultório, foram recebidos pela doutora Clarice Mendonça, uma mulher de postura ereta, óculos de armação fina e expressão severa. Sua voz era firme, quase cortante enquanto perguntava sobre os sintomas e examinava Ben. Atrás dela, 2 médicos residentes observavam em silêncio, anotando tudo. Helena, mesmo assustada com o tom seco, notou que quando Clarice olhou nos olhos de Ben, seu semblante suavizou por um breve instante, como se o olhar puro e curioso daquele menino tivesse conseguido atravessar sua armadura profissional. "Você está triste?" perguntou Ben de repente, com a espontaneidade desarmante de uma criança. A médica piscou surpresa e me respondeu: "Não, só estou concentrada." "É que... não precisa ficar triste, eu sou forte", disse ele com um sorriso tímido. O ar na sala pareceu mudar. Clarice manteve a postura, mas um leve rubor subiu-lhe às bochechas. O exame seguiu com toques firmes e instrumentos frios, enquanto Helena tentava decifrar o que se passava na mente da médica. Quando saíram, sabiam que ainda viriam mais exames e conversas. Mas no fundo algo havia acontecido ali. Não só o início de um tratamento, mas o início de uma conexão silenciosa entre Ben e aquela médica, que pouco a pouco deixaria de ser apenas séria
para se tornar parte importante da sua luta. O corredor do hospital parecia mais silencioso naquele dia, mas para Helena, cada passo ecoava como se o chão inteiro fosse feito de metal. O diagnóstico de Benjamin ainda queimava no peito como uma ferida aberta. A médica havia sido clara. O tratamento seria longo, intenso e sem previsão de pausas. Era para estar preparada para passar noites no hospital sempre que necessário. Quando Danilo chegou para buscá-los, ainda demoraria mais de 1 hora. Helena e Ben ficaram na recepção, observando o entra e sai apressado de enfermeiros, famílias e crianças com jalecos coloridos. O menino, encolhido no colo da mãe, parecia distante, como se estivesse olhando para um lugar que ninguém mais podia ver. Do outro lado do saguão, uma senhora de passos tranquilos aproximou-se. Segurava um urso de pelúcia preto e branco, com um laço azul no pescoço. Sem dizer muito, ajoelhou-se diante de Benjamin, pousou o brinquedo em seu colo e, com um sorriso caloroso, disse apenas: "Este é para você. Que ele te faça companhia nos dias difíceis." Ben sorriu tímido e apertou o urso contra o peito. Helena ergueu os olhos para agradecer, mas a mulher já havia se afastado, misturando-se à multidão e desaparecendo antes que pudesse alcançá-la. "Gostou do presente, meu amor?" perguntou Helena, acariciando seus cabelos. Ben demorou para responder. "Mãe, eu estava falando com Deus agora." "E o que você disse para ele?" Helena sorriu, mas sentiu o nó na garganta apertar. "Pedi que, se no ano que vem eu já estiver bem, eu quero fazer uma festa de Natal para todas as crianças daqui. Quero que tenha brinquedos, doces, e que ninguém fique triste no dia de Natal." Helena respirou fundo, tentando esconder as lágrimas. A pureza do filho a desarmava. Abraçou-o com força e respondeu: "Então vamos pedir juntos, e você vai estar lá, curado, ajudando a fazer a festa mais linda que esse hospital já viu." Pouco depois, Danilo chegou. Naquele 23 de dezembro, eles voltaram para casa carregando mais do que malas e papéis médicos. Levavam também a promessa de um Natal especial no futuro. Quando a noite da ceia chegou, a casa estava cheia. O cheiro de peru assando se misturava ao aroma doce das rabanadas. Luzes piscavam no pisca-pisca que Danilo havia colocado na varanda. Ben, sentado à mesa ao lado dos irmãos e primos, sorria ao abrir seu presente do amigo secreto. Um kit de tintas e pincéis. Durante a ceia, ele ergueu o olhar e disse: "No próximo Natal quero dar presente para um monte de crianças. Não esqueçam disso." A família inteira sorriu. Mas Helena sabia que por trás daquele pedido havia a coragem de um menino que, mesmo diante da batalha, já pensava em como transformar sua dor em alegria para outros. Naquela noite, o Natal não foi sobre comida ou presentes caros. Foi sobre aprender a valorizar mais os relacionamentos. Cultivar sorriso nos outros, não dispersar o tempo, e amar não só com palavras, mas com gestos, porque amor não se compra com dinheiro. Naquela noite de Natal, o que o aniversariante mais queria? Jesus. Não era uma mesa farta, mas corações iluminados. E Benjamin, apesar de toda a luta que começava a enfrentar, com seu amor e ternura, conseguiu iluminar os corações de todos. Logo cedo, no dia 26 de dezembro, Danilo levou Helena e Benjamin até o hospital. O Natal havia ficado para trás, mas o peso da realidade acompanhava cada quilômetro da viagem. Na mala, poucas roupas e muita esperança. Naqueles dias, o tratamento iria começar. Assim que chegaram, foram encaminhados para um quarto cercado por paredes de vidro. Helena sentiu o coração apertar. Do lado de fora havia o movimento de enfermeiros, médicos e famílias passando, mas ali dentro o tempo parecia desacelerar. O corredor era sempre silencioso, onde o ar tinha sempre um leve cheiro de antisséptico e esperança, misturada com medo. Logo após a primeira sessão de quimioterapia começar, Benjamin perguntou curioso: "Mamãe, o que é isso que está descendo?" A enfermeira respondeu com carinho: "A poção da cura, campeão." Ele riu e piscou para Helena: "Então vamos deixar essa poção trabalhar." Os dias passavam lentamente, e a esperança e a fé era tudo que Helena podia se agarrar. Certa manhã, Helena observava outras mães. Algumas caminhavam apressadas, outras permaneciam encostadas nas paredes, com os olhos vermelhos de tantas noites em claro. Em pouco tempo, ela percebeu que ali dentro não existiam estranhos, apenas mulheres que carregavam no peito o mesmo fardo e a mesma oração. Um dia, enquanto Ben descansava após um procedimento, Helena saiu para respirar um pouco. Ao lado da porta, uma mãe chorava baixinho.
Helena se aproximou, tocou-lhe o ombro e, sem perguntar nada, começou a orar em silêncio. Logo, outra mãe se juntou a elas e depois mais uma. Não havia combinação, roteiro ou ensaio. Apenas um clamor espontâneo que subia como um só coração, pedindo força e vida para cada criança naquele andar. Os enfermeiros, ao passarem, diminuíam o passo. Alguns ficavam por alguns instantes, e uma das técnicas de enfermagem até se inclinou, fechou os olhos e, discretamente, uniu-se à oração. O ambiente, por alguns minutos, parecia mais leve. Enquanto isso, no quarto, Ben acordava sempre com o mesmo sorriso. Nunca reclamava do que tinha de enfrentar. Pelo contrário, demonstrava uma gratidão que surpreendia até os mais experientes. Quando Danilo vinha visitá-lo, quase sempre trazia um doce ou um brinquedo. Mas Ben já havia estabelecido sua própria regra. Nada era só dele. "Pai, traz 2 ou 3", dizia com um brilho maroto nos olhos. "Tenho uns amigos aqui que precisam mais do que eu." Ele sabia identificar, só pelo olhar, quando uma criança estava mais abatida. Nessas horas, pegava algo que havia ganhado e entregava como se fosse um remédio invisível. E ao ver o sorriso tímido do amiguinho, completava: "Amor não é para guardar, é para compartilhar." Entre agulhas, máquinas e diagnósticos, Ben transformava cada dia em uma pequena oportunidade de cuidar do outro. E Helena, observando de perto, percebia que aquele menino não carregava apenas um tratamento, carregava uma missão. Os dias passavam lentamente. Helena percebeu que o quarto de Benjamin era diferente. Muitas pessoas entravam naquele quarto porque ali tinham uma conexão com algo sobrenatural. O quarto de Ben passou a ser conhecido como o quarto do amor. Enfermeiros e até funcionários da limpeza entravam apenas para receber um sorriso ou ouvir uma palavra de encorajamento daquele menino, que mesmo em batalha, espalhava luz por onde passava. Os dias no hospital eram longos, muitas vezes cinzentos, e cada corredor parecia carregar histórias de luta. Ainda assim, Benjamin conseguia transformar qualquer momento em algo especial. Para ele, a vida não era feita apenas de agulhas, exames e medicamentos. Era feita também de pequenas invenções que arrancavam sorrisos até nos dias mais pesados. Uma dessas invenções ganhou o coração de todos. O suporte de soro que o acompanhava para todo lado não era apenas um equipamento médico. Para Ben, ele tinha nome e personalidade: Lulu. Sempre que precisava caminhar pelo corredor, ele puxava o suporte com cuidado, mas falava como se estivesse passeando com um cachorrinho de estimação. "Vamos, Lulu! Não fica enrolando, hoje é dia de andar rápido!" As enfermeiras riam e entravam na brincadeira, às vezes até fazendo carinho no Lulu, como se fosse de verdade. Para Ben, aquilo não era apenas diversão. Era uma forma de tornar mais leve o peso das sessões de quimioterapia, de mostrar que ainda havia espaço para a imaginação, mesmo no ambiente frio e cheio de protocolos hospitalares. No quarto, o clima também mudava quando ele estava acordado. Pedia para a mãe abrir a Bíblia e ler em voz alta, dizendo que queria encher aquele lugar de palavras boas. Helena lembrava-se de uma tarde em que, após um trecho lido, ele sorriu e disse: "Sabe, mãe, eu acho que Deus também gosta de histórias, e Ele está ouvindo a nossa bem de perto." Benjamin nunca reclamava de nada. Pelo contrário, olhava para as outras crianças e dizia que alguns estavam passando por batalhas maiores que a dele. Certo dia, ao observar que um coleguinha do quarto ao lado estava triste e sem comer, disse: "Mãe, leva pro João ali do lado, ele não comeu nada o dia todo." Pedia com aquele olhar firme de quem sabia o que queria. Era impossível não notar como ele conquistava todos à sua volta. Médicos, enfermeiros e voluntários passavam para ver como estava o garoto do Lulu, e sempre saíam com um sorriso no rosto. Benjamin tinha essa capacidade rara: transformar dor em cuidado, medo em esperança e simples corredores de hospital em passarelas de amor. Entre agulhas, máquinas e diagnósticos, Ben transformava cada dia em uma pequena oportunidade de cuidar do outro. E Helena, observando de perto, percebia que aquele menino não carregava apenas um tratamento, carregava uma missão. Com o tempo, Ben percebeu que no hospital não bastava lutar pela própria saúde. Era preciso também espalhar alegria. Certo dia, um grupo de voluntários entrou no quarto. Um palhaço de nariz vermelho que fazia mágica com truques simples, mas capazes de arrancar risos até dos mais cansados. Ben ficou fascinado. Quando o mágico terminou, ele se aproximou e disse:
com a determinação que só uma criança cheia de vida poderia ter. Quero aprender, me ensina. Dias depois, surgiu o novo Ben. Um menino com um chapéu laranja que quase nunca tirava da cabeça e uma maleta de mágica que carregava para todos os cantos. E um violino nas costas. Não demorou para que ele se tornasse o mágico do hospital. Seus truques eram simples. Cartas que mudavam de cor, lenços que desapareciam, moedas que sumiam da mão, mas carregavam algo que não se comprava: esperança. Até a doutora Camila, conhecida por seu olhar sério e passos firmes, foi surpreendida. Um dia Ben bateu na porta do consultório dela. Helena, apreensiva, ficou à espreita temendo que a médica se incomodasse. Mas em poucos minutos todos no corredor pararam para assistir. Ben, com um sorriso sapeca, arrancou dela não só aplausos, mas também uma promessa divertida. E ela, rindo como ninguém jamais tinha visto. O chapéu laranja passou a ser a marca registrada de Ben. Ele percorria corredores, visitava quartos e inventava apresentações improvisadas. Os dias continuavam sendo difíceis. A quimioterapia era forte, o corpo ficava frágil, e havia noites em que Helena chorava sozinha no banheiro para que ele não visse. Havia perdas dolorosas, amiguinhos que um dia tomavam suco ao lado dele, e no outro partiam como pequenos anjos. Mesmo assim, Ben não se deixava abater. Quando percebia que alguém estava triste, abria a maleta, ajustava o chapéu e dizia: alegria não é só para guardar, é para dividir. E assim, no meio de tubos, soro e diagnósticos, um menino transformou o hospital em palco e a dor em um espetáculo de amor. Os corredores do Hospital do Câncer tinham aquele cheiro agridoce de desinfetante e gel de álcool que cola na garganta. Ben atravessava tudo empurrando o suporte de soro. Vem, Lulu, dizia, como se fosse seu cachorrinho invisível. E a cartola laranja balançava na cabeça, um pouco grande para o rosto emagrecido. A maleta de truques, surrada nas quinas, batia no joelho a cada passo. Nos últimos dias ele cansava mais rápido. Subir do elevador até a brinquedoteca parecia maratona. A enfermeira Camila notava a respiração curta, a pele branquinha. Hoje a gente vai bem devagar, combinado? Sussurrou. Ele assentiu, mas piscou travesso. Devagar, até eu fazer o coelho aparecer. Não me assusta, Ben. Ela riu, ajeitando o curativo do catéter. Se sair um coelho daqui, eu desmaio. A equipe vinha e ia. Medicações novas, nomes compridos, explicações suaves. Doutora Miriam falava em ciclos, contagens, vigilância. Helena entendia metade. Danilo apertava o boné nas mãos como quem segura uma âncora. Depois, no quarto, os dois recostavam no sofá-cama e traduziam tudo para a língua de casa. Hoje o soldadinho bom ganhou reforço. Amanhã o corpo vai ficar cansado, mas é o remédio lutando. Mesmo assim, Ben não perdia a rotina. Chegava perto da porta dos quartos vizinhos, batia 2 vezes e perguntava se podia roubar um sorriso. Abria a maleta, embaralhava cartas com dedos magros, escondia moedas na orelha dos menores, fazia lenços aparecerem do nada. O truque do lenço sempre terminava igual. Ele entregava o lenço para a criança e dizia: é seu, leva a mágica com você. A gente divide o que dá alegria. A aproximação do aniversário de 11 anos vinha como uma marolinha insistente. Helena fingia que não contava os dias, mas no celular havia uma lista de ideias. Bolo simples de chocolate, brigadeiro, sem granulado colorido por causa da neutropenia, anotou. E uma vela única, porque 11 daria trabalho. Danilo, entre um estacionamento e outro no hospital, caçava um baralho novo e uma cartola menor. Essa aí tá te engolindo, campeão, brincou. Mágico grandão precisa de cartola grandona, respondeu Ben, esticando o pescoço, sério por um segundo. Depois sorriu. Mas se achar uma laranja mais viva, fechou. À tarde, quando o cansaço batia pesado, ele encostava a testa fria no vidro da janela e ficava olhando o pátio lá embaixo, as árvores que resistiam ao calor de dezembro. Israel, o irmão mais novo, mandava áudios cheios de barulho de quintal. Ben, olha o passarinho que pousou no pé de goiaba. Quando você voltar, a gente monta a barraca de lençol, tá? Ben ria, a voz fininha. Combina com a mamãe. A gente faz a barraca e convida a Camila e a doutora Miriam. Eu aceito, Camila respondeu, fingindo escrever no prontuário. Barraca de lençol, prescrição urgente. Naquela noite, o corpo de Ben reclamou. Calafrios miúdos, um pontinho de febre.
o gosto metálico na boca. Helena segurou o copo de água. Danilo ventilou com a tampa de uma pasta, como se vento manso espantasse mal-estar. A médica entrou em silêncio, conferiu números, trocou o soro, ajustou bombas. Vamos reforçar o tratamento, informou com a firmeza de quem já caminhou nessa estrada. Amanhã vocês podem ouvir o cansaço falando alto. Deixem ele cochilar, ok? Helena assentiu, o coração apertado. Quando a porta fechou, ela encostou a cabeça no ombro de Danilo. Falta pouco pro aniversário. A gente vai dar um jeito aqui mesmo, ele respondeu beijando a testa dela. Nem que eu faça brigadeiro na garrafa térmica. De manhã, Ben acordou antes do sol. A claridade azulada do monitor piscava no rosto dele. Mãe, hoje a mágica vai ser só sentada, avisou sério, como quem negocia com o próprio corpo. Hoje a plateia vai até você, Helena disse levantando a persiana um dedo, o suficiente para um risco de luz. E a plateia veio. 2 crianças com máscaras de tecido com desenhos, um adolescente de boné, uma mãe com olheiras fundas que sorriu com os olhos. Ben resgatou o truque mais simples, o lenço que muda de cor. Porque simples não cansa. Errou de propósito, como sempre, para arrancar risada. No final, tocou a maleta, respirou e baixinho sussurrou para Helena. Falta quantos dias? 3. Então hoje é ensaio geral. Quando a febre subiu de novo, Camila apareceu com uma compressa morna e o tom de voz que embalava. Quer que eu segure o Lulu enquanto você descansa? Ele é apegado comigo. Ben afagou o mastro do soro. Mas você pode levar ele passear no corredor e contar as portas. Se ele se comportar, amanhã tem truque novo. No fim da tarde, Danilo chegou com um pacote amassado e olhos brilhando de menino. De dentro, um baralho com costas cor de tangerina e uma varinha preta fininha. Não achei cartola, disse meio culpado. Tá perfeito. Ben soprou a varinha como se tirasse poeira de estrela. O resto eu invento. A noite caiu devagar. O hospital, que nunca dorme, baixou o volume. Helena ajeitou coberta, leu um trecho de um livro de histórias curtas. Danilo, encostado na poltrona, os sapatos meio desamarrados, vigiava o soro como se fosse um farol. Ben adormeceu com a maleta abraçada e a varinha escorada no peito, como quem guarda um segredo. 3 dias. Haveria bolo de chocolate em copinho, vela única, um parabéns sussurrado para não acordar vizinhos de quarto. E haveria mágica, mesmo que a mágica fosse só um sorriso sem dor por alguns minutos. Ninguém dizia em voz alta, mas todos olhavam para a cartola laranja pendurada no cabide e desejavam a mesma coisa. Que ela, de algum jeito, continuasse tirando esperança de dentro. O início de dezembro trouxe ao hospital um clima diferente. As janelas estavam decoradas com guirlandas simples, e as luzes piscavam discretamente no corredor, tentando quebrar o peso da rotina. No quarto de Ben, porém, o brilho era especial. Era dia do seu aniversário de 11 anos, e mesmo debilitado, ele abriu um sorriso ao ver a equipe médica entrando com um pequeno bolo improvisado. Parabéns, campeão, disse a enfermeira Lúcia, ajeitando a vela. Ben respirou fundo, reuniu forças e soprou, arrancando palmas e risos. Eu não queria estar em outro lugar. Vocês são minha família também, disse com a voz fraca, mas cheia de sinceridade. Helena, com os olhos marejados, se inclinou e o abraçou. Filho, nós te amamos mais que tudo. Daniel ao lado completou. E vamos estar sempre aqui, com você em cada batalha. A comemoração foi simples, mas carregada de significado. Alguns amiguinhos de outros quartos apareceram, trazendo desenhos e pequenos presentes feitos à mão. Ben, fiel à sua essência, dividiu cada pedaço de bolo, garantindo que ninguém ficasse de fora. Aniversário bom é aquele que a gente compartilha, falou, entregando uma fatia para um garoto que estava triste naquele dia. Helena observava o filho e sentia o coração apertar. Ele estava mais frágil, os passos mais lentos, mas o brilho nos olhos permanecia. Ela sabia que dezembro ainda guardava algo muito especial para ele. Algo que, mesmo no meio da luta, faria seu coração pulsar mais forte. E Ben, com aquele jeito de quem sempre pensa nos outros antes de si, já tinha um plano silencioso. Um plano que envolvia alegria, amigos e uma mensagem que ele queria que o mundo inteiro ouvisse. O calor de dezembro parecia derreter o asfalto lá fora, mas no coração de Ben havia uma brisa leve de esperança. Um dia ele pediu para Helena levá-lo até a brinquedoteca. Sentou-se com as responsáveis, ainda ofegante, e disse com firmeza: Eu queria fazer uma festa de Natal para todos os meus amigos daqui. Pode ser?
As duas se entreolharam e sorriram. Claro que sim, Ben. Vai ser um presente para todos nós. Animado, ele conversou com outros pais que também estavam no hospital, pedindo permissão para incluir seus filhos na festa. Cada um deles aceitou sem hesitar. Ao saber da ideia, Danilo quis ajudar. Filho, me diz, quantas crianças são para eu comprar os brinquedos? Ben balançou a cabeça. Não é só isso, pai. Eu quero mais. Eu quero uma festa cheia de amor. E quero que todo mundo saiba que câncer não se pega com um abraço ou um beijo. Quero que eles venham, abracem, riam e sintam que a gente precisa de carinho. E assim começou uma verdadeira missão. Mesmo frágil, incapaz de carregar uma garrafa d'água sozinho, muitas vezes sendo levado nas costas por Helena, Ben bateu de porta em porta, visitou escolas, conversou com professores e comerciantes. Seu sorriso e sua causa derretiam qualquer resistência. A notícia se espalhou rápido. Logo, o jornal Gazeta da Cidade ficou sabendo e enviou um repórter para conhecê-lo. Dias depois, na capa da edição, lá estava a foto de Ben, sorrindo com brilho nos olhos e segurando alguns brinquedos. A manchete dizia: Benjamin, de apenas 11 anos, arrecada mais de 3.000 brinquedos para o Natal do Hospital do Câncer. Tema da festa: neste Natal, venha compartilhar seu abraço. Câncer não é contagioso. A reportagem comoveu a cidade. As imagens mostravam Ben abraçando crianças, sorrindo para voluntários, recebendo brinquedos de desconhecidos que haviam se tornado amigos. Naquele dezembro, Ben não apenas preparou uma festa. Ele plantou algo muito maior. A certeza de que o amor é a força mais contagiosa que existe. O sol escaldante de dezembro iluminava as ruas, mas dentro do carro de Danilo e Helena, o clima era diferente. O ar estava carregado de expectativa e também de uma certa apreensão. Era o dia da tão sonhada festa de Natal no Hospital do Câncer. Ben estava no banco de trás, abraçando com carinho a edição do Gazeta da Cidade, onde a sua foto ocupava a capa. Na manchete: Benjamin, 11 anos, arrecada mais de 3.000 brinquedos para o Natal do Hospital do Câncer. O jornal tinha cheiro de tinta fresca e, ao lado dele, várias sacolas cheias de frutas que ele havia insistido em levar. Ao chegar, os corredores estavam cheios de gente. O ar-condicionado não vencia o calor abafado, mas o ambiente pulsava com o murmúrio animado de voluntários, enfermeiros e familiares. Antes da festa começar, a doutora Carolina chamou Helena e Ben para uma conversa reservada. O consultório estava silencioso, apenas o som do ventilador girando lentamente no canto. A médica estava séria, as sobrancelhas levemente arqueadas, as mãos cruzadas sobre a mesa. Ben, percebendo o clima, tentou quebrar o gelo. Ele abriu um sorriso e com voz leve disse: Olha, doutora, como fiquei bonito na capa do jornal. A tensão no rosto dela se desfez por um instante. Os olhos brilharam. Ficou lindo, Ben. E tenho muito orgulho de você. Você é maravilhoso. Mas logo a expressão séria voltou. Ben, preciso ter uma conversa muito importante com você e com sua mãe. A voz da doutora Carolina estava firme, mas havia um peso nela. O som distante de passos no corredor e de vozes alegres da brinquedoteca parecia contrastar com aquele momento. Ela respirou fundo e explicou. O câncer que havia entrado em remissão voltou. E voltou mais forte do que antes. Nos dias que você ficou em casa sem o tratamento, ele reapareceu. Nós vamos precisar começar imediatamente um novo procedimento, mais forte, com uma medicação especial que está vindo da Europa. Helena segurou com força a mão do filho, tentando conter as lágrimas. Mas Ben, com aquele jeito doce que sempre encontrava espaço para a esperança, olhou para a médica e disse: Posso pedir uma coisa? Eu nunca pedi nada. A médica inclinou-se um pouco para a frente. Pode, Ben, qualquer coisa. Quero que me deixe fazer a festa de Natal para os meus amigos aqui do hospital. Por favor. Carolina respirou, olhou para Helena e depois sorriu suavemente. Está bem, você terá a sua festa. E assim, o hospital inteiro se mobilizou. Enfermeiros, médicos, voluntários, todos pararam para participar da maior festa de Natal que aquele lugar já tinha visto. O pátio foi decorado com guirlandas, luzes piscando e uma enorme árvore enfeitada. O aroma de pipoca e algodão doce se misturava ao cheiro de desinfetante característico do hospital. Ben apareceu usando sua famosa cartola laranja e levando sua maleta de mágicas. Ao lado dele, o amigo palhaço mágico que o havia ensinado seus primeiros truques. Juntos,
fizeram a plateia de crianças gargalhar, olhos brilhando, corações leves por alguns instantes. Cada criança recebeu um brinquedo e as salas se encheram de sorrisos. Uma equipe de TV gravou tudo, preparando um especial de Natal sobre aquele menino incrível que havia conquistado corações com sua ternura e determinação. Quando a festa acabou, Ben estava exausto, mas feliz. A médica decidiu deixá-lo ir para casa, com a promessa de voltar depois do Natal para iniciar a nova quimioterapia. Na noite do dia 24, Ben celebrou mais um Natal em casa, cercado pelo carinho da família. O cheiro de comida caseira, as risadas dos avós e o brilho das luzes da árvore foram seu presente mais precioso. No dia 26, cumprindo a promessa, ele voltou ao hospital, pronto para enfrentar o novo tratamento que o aguardava. Helena preparou a pequena mochila de Benjamin, colocando cuidadosamente o casaco leve, a Bíblia infantil que ele gostava de folhear e a maleta de mágicas, porque, segundo ele, a alegria também é remédio. Danilo estacionou o carro na entrada principal do Hospital do Câncer. O ar quente do verão foi rapidamente substituído pelo frescor do ar-condicionado quando as portas automáticas se abriram. Ben apertou a mão da mãe enquanto atravessavam o corredor iluminado, onde enfermeiros os cumprimentavam com sorrisos que tentavam esconder a preocupação. A nova quimioterapia era mais forte do que qualquer outra que ele já havia feito. Os médicos explicaram que a medicação havia chegado da Europa poucos dias antes, especialmente para o caso dele. O cheiro de álcool e antisséptico estava mais intenso na sala de preparo, e o som constante dos monitores cardíacos dava um tom de urgência ao ambiente. Ben foi instalado em um quarto com vista para o jardim interno. Mesmo deitado, a cartola laranja repousava no criado mudo, pronta para ser usada quando ele quisesse transformar aquele lugar em um palco. Os primeiros dias foram duros, náuseas, fadiga extrema, e uma dor que às vezes fazia ele franzir a testa mesmo tentando sorrir. Helena passava noites inteiras sentada ao lado da cama, orando baixinho enquanto ajeitava a coberta. Mas, mesmo fraco, Ben encontrava forças para fazer pequenos truques para as enfermeiras. Tirar uma moeda da orelha de alguém, adivinhar cartas, fazer desaparecer um lenço colorido. "Viu só, mamãe?" ele dizia. "A mágica ajuda a gente a esquecer da dor." O tratamento durou semanas. Quando os médicos perceberam que ele estava mais estável, decidiram lhe dar alta temporária para que pudesse respirar o ar de fora do hospital. Foi então que a família recebeu um convite especial. Uma viagem para o sul do país, organizada por um grupo de apoio a crianças em tratamento oncológico. O destino era uma pousada cercada por montanhas, onde outras famílias que também passavam pela luta contra o câncer poderiam descansar juntas. Ben se encantou com o cheiro de mato, o barulho das cigarras e o frescor da água gelada que corria na fonte próxima. Mesmo sem poder fazer grandes esforços, ele aproveitou cada instante. Andou de charrete, fez amigos novos e assistiu ao pôr do sol pintando o céu de laranja, a cor da sua cartola. Mas ao voltar para casa, algo mudou. Poucos dias depois, ele começou a sentir um cansaço diferente, mais profundo. As caminhadas ficaram curtas, o apetite diminuiu, e a febre apareceu como um visitante indesejado. Helena sabia. O instinto de mãe dizia que precisavam voltar imediatamente para o hospital. E quando chegaram, os exames confirmaram. O tratamento não tinha surtido o efeito esperado. Ben seria internado novamente, dessa vez direto para a UTI. Os médicos e enfermeiros estavam correndo contra o tempo. Uma urgência como nunca vista estava no ar. "Não deixa esta luz apagar", era a oração de Helena. A UTI tinha um silêncio pesado, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores. Benjamin estava pálido, mas seus olhos ainda guardavam aquele brilho travesso que parecia desafiar a doença. Tubos e fios se conectavam ao seu pequeno corpo, enquanto ventiladores e bombas de medicação trabalhavam incansavelmente. Helena ficava ao lado dele, segurando sua mão, sentindo o calor suave que ainda pulsava ali. Danilo, de pé, tentava ser forte, mas seus olhos marejados o denunciavam. Os médicos fizeram todos os protocolos possíveis. Foram dias e noites de vigília, oração e esperança. Então, num desses dias, veio a notícia que parecia impossível. Ben estava melhorando. O processo de retirada da sedação foi lento. As pálpebras dele tremeram antes de se abrir completamente, revelando o azul profundo que fitava a mãe. Logo depois, o tubo de respiração foi retirado. Ele respirou fundo, como se quisesse guardar aquele ar como um tesouro. "Mamãe",
disse com voz fraca, mas firme. Não fica triste. Eu tô bem. Melhor que todo mundo. Helena sentiu o nó na garganta. Você é o meu guerreiro, filho. Ben sorriu levemente. Me promete uma coisa? Todo ano você e o papai vão fazer a festa de Natal aqui com meus amigos. Não deixa eles sozinhos. Helena apertou ainda mais a mão dele. Claro, filho. Mas você sempre vai estar junto. Você vai ficar curado, meu filho. Ben olhou para ela com ternura, como se quisesse acalmar o coração da mãe. Eu vou estar junto, mas no coração de vocês. Papai do céu está me chamando para morar com ele. Helena e Danilo seguraram as mãos de Ben com força, prometendo que sim, sempre fariam o Natal do amor, como ele havia sonhado. Poucas horas depois, o quarto estava em silêncio outra vez. No dia seguinte, Helena, com o coração apertado, entregou Ben aos cuidados de Papai do Céu. Na sua oração silenciosa, falou como se estivesse deixando um filho aos cuidados de um amigo muito próximo. Senhor, cuida bem dele. Ele gosta de pão quentinho no café. Ama bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Não esquece de acordá-lo com carinho e deixa ele ajudar nos preparativos do Natal, porque ele adora ver tudo pronto para receber os amigos. Então ela fez a oração que Ben mais amava ouvir, e que tantas vezes repetiram juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Helena, olhando para Ben, lembrou do sonho que teve antes de nascer, carequinha e de olhos azuis. Do mesmo jeito que nasceu, ele partiu. Benjamin, aquele menino que transformou dor em amor, descansou serenamente, entregue aos braços de Deus. O luto foi profundo, mas junto dele havia uma certeza. O legado de Ben precisava continuar. Meses depois, no mesmo hospital do câncer onde ele espalhou sorrisos, nascia a Casa do Bem. Um espaço para apoiar mães que enfrentavam a mesma luta que Helena viveu, oferecendo acolhimento, ajuda prática e, principalmente, esperança. E todos os anos, no mês de dezembro, Danilo e Helena voltam ao hospital com uma missão: realizar a festa de Natal que Ben tanto sonhava. Brinquedos, abraços, música, risos e o mesmo tema que ele escolheu. Neste Natal, venha compartilhar seu abraço. Câncer não é contagioso. Assim, a semente plantada por um menino de 11 anos continua florescendo, lembrando a todos que o amor, quando é verdadeiro, não se guarda, se compartilha. Nem toda a história termina como esperamos, mas a de Benjamin não terminou de verdade. As lições que ele nos deixou continuam vivas e podem ser praticadas por cada um de nós. Sempre há alguém perto de você que precisa do seu sorriso, da sua empatia, do seu abraço, do seu amor, do seu perdão. Uma história só encontra um final verdadeiramente feliz quando o amor é semeado em todo o tempo. A vida é feita de lutas, dificuldades, dores e sofrimentos. Mas Ben nos mostrou que gestos simples podem atravessar as barreiras mais altas e iluminar até os dias mais escuros. Ele nos ensinou que, quando decidimos amar, nada é em vão. Por isso hoje o convite é para você. Leve esperança, compartilhe abraços, doe sorrisos, perdoe mais. Transforme dor em amor, assim como Benjamin fez. Fim da história. Esta história foi inspirada em fatos reais. Nomes, locais e alguns detalhes foram alterados para preservar a identidade dos envolvidos. Se você se emocionou, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e comente aqui de 1 a 10 qual foi a sua nota para esta história.